4. Reconciliação. A graça de Cristo. A obra é completa. Não é preciso voltar à lei. Não é preciso recorrer à filosofia. A mensagem de Cristo é a ferramenta reconciliadora de Deus. A palavra religião significa religar a Deus novamente. No entanto, a religião não nos liga a Deus, apenas nos mostra o quão distante estamos. O que nos liga a Deus é Cristo, baseado no que Ele é, no que Ele fez e no que Ele falou. A graça de Cristo fala da reconciliação. Logo após remissão e redenção, que traz o novo nascimento, vem a reconciliação. Se a remissão fala da vivificação, a redenção fala da ressurreição e o novo nascimento fala de uma nova vida, a vida de Cristo, a reconciliação fala do reencontro e da paz com Deus. O primeiro encontro foi quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus se encontrava com o homem todas as tardes. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Todavia, ao pecar, o homem e Deus nunca mais se encontraram, pois o homem estava no pecado, preso por Satanás e a morte, no sistema desse mundo. Daí, Deus reconciliou o homem consigo mesmo, se reencontrando novamente com ele em Cristo. Reconciliação fala de se encontrar de novo. A primeira em Adão e agora em Cristo na reconciliação. Um novo encontro para fazer as pazes. O homem brigou com Deus, se separou, rompeu os laços completamente quando ingeriu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 7. O homem foi criado para ser dependente de Deus. No entanto, buscou sua independência e conseguiu, sendo livre de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, do 8 ao 10. De amigo passou a ser inimigo. Foi uma ruptura total a ponto de o homem ser morto para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. Foi o homem que quebrou a aliança com Deus, desistiu de estar com Ele. Para o homem, o mais longe possível é melhor, e pelo homem jamais haveria um reencontro. O pecado fazia separação entre Deus e os homens. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ao homem é impossível se salvar, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Isto quer dizer que para o homem se reconciliar com Deus era impossível, pois o mesmo nem desejo disso teve. Então, havia um abismo entre Deus e o homem, um abismo tão grande que era impossível ao homem ultrapassar. E, na verdade, o homem nem queria passar por esse abismo. O homem estava no abismo mais fundo que possa existir, e Deus estava nas alturas mais altas que possa existir. O homem não pediu perdão a Deus, não buscou reconciliação, não buscou renovar sua aliança com Deus. Foi o homem quem errou. A iniciativa deveria ser do mesmo, mas jamais faria isso, jamais se aproximaria, visto que estava no abismo do pecado, morto para Deus. Então, Deus tomou a iniciativa. Deus perdoou o homem sem que ele tivesse pedido perdão. Deus concedeu o perdão. Ele restaurou a aliança, fez uma nova aliança.
1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Vejamos os textos que falam do perdão de Deus para trazer reconciliação. Deus nos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. O perdão de Deus, sem que merecêssemos ou pedíssemos, chama-se Jesus Cristo. Cristo nos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Como representante de Deus, Cristo levou o nosso pecado e nos perdoou. Nos trouxe o perdão de Deus por meio da sua obra. Deus enviou o Filho para perdoar os nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Isso não tem nada a ver com o nosso amor. Nunca o amamos. Tem a ver com o amor dele, o amor com que nos amou. Deus é riquíssimo em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou, nos trouxe perdão. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Nos deu a mão. Estávamos no fundo do abismo e ele tomou a iniciativa de estender as mãos para nós. É por meio de Jesus que nossos pecados são perdoados. 1 João, capítulo 2, versículo 2. E a reconciliação começa com o perdão de Deus para nós, mesmo que o homem não tenha pedido. Vejamos o que Romanos, capítulo 5, versículo 10 diz. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Éramos inimigos. É o que Paulo deixou claro para nós em suas epístolas. Divorciamo-nos de Deus e nos tornamos seus opositores. Estávamos em guerra com Deus, sem trégua. Fomos reconciliados nesse estado. Deus não pediu nossa opinião. Ele não pediu que o homem se rendesse. Ele simplesmente tomou a iniciativa e operou a reconciliação. E como fomos reconciliados? Pela morte de seu Filho. Deus não nos deu paz falando com a gente, nem pedindo desculpas. Absolutamente não. Ele mandou seu Filho morrer para acabar com a guerra. É como se duas famílias estivessem em uma guerra por muitas gerações e não houvesse como ter trégua, paz e reconciliação. E então, uma das famílias diz: quero acabar com essa guerra. Por meio de acordos e diálogos é impossível. Então, como prova de que quero terminar esse embate, vou matar meu único filho como forma de declarar o fim desse combate. Meu filho morre e com isso ninguém mais morre. Meu filho morre por todos, para que todos vivam. Desta forma, um pai mata seu filho na frente da outra família e diz: essa é a prova de que eu quero a reconciliação. A vida do meu filho sendo derramada para o fim dessa batalha milenar. Seu sangue é o contrato de paz. O tratado de paz e reconciliação não foi feito com base em uma aliança. Aliança nenhuma reverteria a situação de inimizade. Vemos com isso que a aliança da lei não solucionou a divisão, apenas mostrou ainda mais o tamanho da divisão. Também não foi estabelecido em palavras, visto que profetas e mais profetas se levantaram com o fim de restauração, mas no fim, tudo não foi capaz de trazer a reconciliação entre Deus e os homens. Deus, portanto, acabou com a guerra matando o seu filho, único filho, para de fato acabar com a guerra pela morte de seu filho e provar reconciliação completa com os homens. Jesus morreu para que não haja mais morte. Ao contrário, para que todos tenham vida. João, capítulo 10, versículo 10.
E agora, já reconciliados, ou seja, de novo juntos de Deus, podemos viver a vida de Deus e sermos salvos em todos os sentidos. Seremos salvos por meio de quê? Da lei? Dos profetas? Pelo esforço próprio? Pela santidade? Não! Paulo diz: seremos salvos pela sua vida. Assim, a reconciliação nos leva a viver pela vida de Cristo em nós. Fomos reconciliados com o fim de sermos salvos por meio da sua vida, a vida de Deus em nós. Jesus não é lei, Jesus é vida. Fique claro definitivamente: Jesus não é código de conduta, filosofia, mandamentos ordenativos, não é religião. Jesus é a vida em nós. Ele disse que é a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Ele é a luz da vida. João, capítulo 1, versículo 4. Ele é a fonte de águas vivas. João, capítulo 4, do 13 ao 14. Ele é os rios vivos. João, capítulo 7, versículo 38. Ele veio para que vivêssemos. João, capítulo 10, versículo 10. O que ele fala é espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, versículo 51. Você consegue perceber que a religião rebaixou Jesus ao código de conduta? O sim ou o não fazer, mas Jesus deixou claro que Ele é vida, e vida que vive em nós. Somos salvos justamente porque a vida dele está em nós. Não tem nada a ver com a nossa vida, mas com a vida dele vivida em nós. Deus nos reconciliou com ele com o fim de vivermos a vida de Jesus em nós, como Paulo mesmo declarou que Cristo vivia nele. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, Deus não nos reconciliou para vivermos a lei, para vivermos a nossa própria vida, ou para viver um esforço pessoal. Foi para viver Jesus, e somente Jesus. Paulo fala também a respeito de reconciliação aos Colossenses de uma maneira mais profunda. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O texto diz que Deus fez a paz. Não existia paz. Deus teve que fazer a paz. E o que Deus usou para fazer a paz? Foi pelo sangue da cruz. Ao derramar o sangue, acabou com a inimizade e fez a paz. O tratado de paz foi feito por meio de sangue, e sangue é vida. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Foi criado, portanto, com a vida que exauriu na cruz. Por meio dele, Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Deus reconciliou todas as coisas criadas nele mesmo através de Jesus Cristo. A cruz é o ponto de reconciliação de todas as coisas. Satanás se rebelou no reino do céu e Adão se rebelou no reino da terra. As coisas ficaram divididas no céu por causa de Lúcifer, e as coisas ficaram divididas na terra por causa de Adão. Assim, em Cristo, todas as coisas estão reconciliadas, ou seja, todas as coisas estão em harmonia com o Pai por meio de Jesus Cristo, sejam anjos e céu, seja terra e homens. Dentro da visão da reconciliação, Paulo continua: a vós também que, noutro tempo,
Éreis estranhos e inimigos na sua mente, pelas vossas obras más. Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo nos chama de estranhos e inimigos. Estranhos significa que não conhecíamos a Deus e Deus não nos conhecia como filhos. Não havia ligação nenhuma. Inimigo significa que fazíamos guerra contra Deus e sua palavra. Não concordávamos e íamos contra tudo que procedia do céu. Noutro tempo, se refere ao tempo que vivíamos no mundo, no cosmos, e éramos filhos de Adão, regidos por Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2. Isso mais uma vez ratifica que todos que estão no mundo são estranhos a Deus e ainda mais são inimigos de Deus. Paulo diz que éramos estranhos e inimigos na mente. Quer dizer, nos pensamentos. Significa que tínhamos pensamentos que mostravam nossa ignorância a respeito de Deus. Éramos ignorantes completamente, pois o mundo ligado a Adão não tem ciência alguma de Deus. Quer dizer também que a mente caída pensa contra Deus. Tem pensamentos opositores a Deus e à sua vontade. Estranhos, inimigos, mente caída, gera obras más e essas obras más revelam o tamanho da estranheza, inimizade e mente caída. As más obras são as obras da carne que Paulo lista na Epístola de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 20. Obras que a lei manifestou. A sequência do pensamento de Paulo é: agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Como nos reconciliou? No corpo da sua carne. Isto quer dizer que Deus colocou a nossa inimizade no corpo da sua carne. Isto é, o nosso pecado, que era inimizade com Deus, foi posto na carne de Jesus, que está no corpo de Jesus. O pecado, que fazia com que fôssemos inimigos de Deus, o pecado tem ódio de Deus, e por isso éramos estranhos e inimigos de Deus, por causa do pecado. Mas Deus colocou o pecado em Cristo. Isaías, capítulo 53, versículo 4. E é o mesmo que ter posto nossa inimizade no corpo da carne de Jesus. E Paulo diz que pela morte nos reconciliou. Em resumo, quer dizer que quando Jesus morreu, ele morreu com a nossa inimizade. E então, nossa inimizade morreu na morte de Jesus, em Jesus. Paulo está contando como Deus nos reconciliou. Ou seja, Deus colocou o nosso pecado na carne de Jesus. E quando Jesus morreu, nossa inimizade morreu com ele. Portanto, não existe mais inimizade. Fomos reconciliados. E para que Deus nos reconciliou? Paulo diz que foi para nos apresentar diante do próprio Deus. Ou seja, o perdão foi dado, a inimizade foi levada, o pecado já não é mais problema. Podemos nos apresentar diante de Deus, pois Ele nos deu a possibilidade da regeneração. Ele nos lavou, nos limpou, nos vestiu, nos perfumou, nos alinhou, nos ajustou para nos apresentar a Ele. Foi Ele que reconciliou, foi Ele que fez a obra por nós. O mérito é dele, a honra é dele, o louvor é para Ele, o crédito é dele. Nós somos apenas os beneficiados imerecidamente.
e como ele nos apresentou? Paulo mesmo responde: santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nessa apresentação, nesse comparecimento diante de Deus, no reencontro com o Criador, não somos pecadores, defeituosos ou cheios de culpa. Alguns até dizem: somos pecadores, miseráveis e pobres, mas não é a voz da palavra do Espírito Santo, é a voz da religião e da carne. Deus nos apresentou diante dele de forma perfeita, santos, irrepreensíveis e inculpáveis.